Vamos falar aqui um pouco sobre a ação penal, né? Ação penal pública, ação penal privada. Não vou aqui me ater lá às condições da ação de uma forma muito aprofundada, né? Mas vamos falar de forma bem genérica, né? Lembrando das condições da ação, né? A possibilidade jurídica do pedido, ou seja, o fato deve ser criminoso, a legitimidade para agir, né? Ou seja, a ação deve ser proposta, a ação penal pública, pelo Ministério Público, contra, né, alguém que seja maior de 18 anos, na ação penal privada, pelo querelante, né, sendo ofendido ou seu representante legal. E o interesse de agir, né, que apesar de muitas discussões, né, se tem entendido, né, interesse de agir como a justa causa para a ação penal, considerando justa causa, prova da materialidade e indícios da autoria. A gente ainda tem, né, quando fala de condições da ação, chamadas condições específicas, né, que a gente encontra em alguns casos na ação penal pública condicionada, por exemplo, a representação do ofendido, do seu representante legal, a requisição do ministro da Justiça, naqueles casos de crimes praticados contra a honra do presidente da República, e alguns casos também que dependem do ingresso do agente no território nacional, né, pensando nos casos de extraterritorialidade. Da mesma forma, também sem aprofundar, a gente tem lá a exigência dos pressupostos processuais, né, os pressupostos de existência, aqueles sem os quais não há ação penal, não existe a ação penal, né, como o juiz, o autor, o réu, o pedido, a causa de pedir, né? Os pressupostos de validade, né, aqueles positivos, né, ou seja, exige-se, né, da jurisdição a competência e imparcialidade, né, das partes, né, a capacidade, né, capacidade civil, né, ou seja, no nosso caso, capacidade penal, né, que ele seja maior de 18 anos, capacidade processual para estar em juízo, né, o Ministério Público, o querelante, a capacidade postulatória, né, do advogado na defesa técnica do acusado. Nós temos também a exigência dos pressupostos negativos, né, como a inexistência de coisa julgada, né, se aquele fato já foi julgado e transitou em julgado, né, já não pode ser novamente, em razão da proibição do non bis in idem. Litispendência, se a gente já tiver uma ação penal já instaurada, iniciada por aquele motivo, né? Lembrando da litispendência, identidade de partes, identidade de pedido, identidade de causa de pedir, né? Causa de pedir, né? O crime, né? O fato criminoso, né? Ocorrência da perempção, prescrição, decadência, né? São pressupostos negativos de existência, né? E a ação penal se divide em pública e privada. A ação penal pública também pode ser dividida, também é dividida, né, em incondicionada e condicionada, e a ação penal privada, exclusivamente privada, personalíssima, subsidiária da pública, né? Há autores que falam também em ação penal popular, né, se referindo ao habeas corpus, né? Alguns falam sobre isso, né? Vamos falar agora da ação penal pública, né? Ou seja, aquela que é de titularidade exclusiva do Ministério Público, né, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que tem como princípios, né, a oficialidade, ou seja, a ação penal pública somente pode ser promovida pelo Ministério Público, né, que é um órgão oficial, um órgão estatal, pertence ao Estado, né? Princípio da obrigatoriedade, né, em regra, o Ministério Público, havendo prova da materialidade, indício da autoria, pressupostos processuais, né, ele é obrigado a oferecer a denúncia, com exceção naqueles casos em que se lhe permite a transação penal, né, nos casos das infrações de menor potencial ofensivo, né, nos juizados especiais criminais, e também nos casos, né, do artigo 28A, em que se admite o acordo de não persecução penal. Fora esses casos, né, a obrigatoriedade de o Ministério Público oferecer a denúncia, não sendo faculdade, sim obrigatoriedade, né? Alguns autores já vêm dizendo que também
como decorrência desse princípio também o da indisponibilidade, ou seja, iniciada a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir, devendo aguardar o seu julgamento final, né? O princípio da intranscendência, né, na mesma vertente lá do direito penal, é aquele que a ação penal somente pode ser ajuizada em face de quem praticou o crime, né? Não pode atingir outras pessoas. E o princípio da divisibilidade, que diz respeito da possibilidade de se dividir a ação penal, ou seja, separar a ação penal, considerando o número excessivo de presos, considerando a situação de alguns presos de alguns réus estarem presos e outros não, né? Para evitar um tumulto processual, é possível essa divisão, né? Como é que eu sei que a ação penal é pública e incondicionada? Ela é a regra, né? Diverge da ação penal pública condicionada, porque da ação penal pública condicionada, em razão do princípio da especialidade, o próprio dispositivo penal traz essa possibilidade. Quando vem lá, né, no próprio dispositivo, no final do capítulo, no final do título, vem lá, somente se procede mediante representação, né? Então, essa representação nada mais é que a autorização que o ofendido ou seu representante legal dá ao Ministério Público para ajuizar a ação penal. Né? Nós temos também no caso lá de requisição do ministro da Justiça, né, quando há crime contra a honra do presidente da República. A representação, ela pode ser exercida pelo ofendido se for maior de 18 anos. Se ele for menor de 18 anos, ele pode oferecer a partir de quando completar os 18 anos. E aí o prazo para a representação começa a contar dessa data. Qual é o prazo? O prazo de 6 meses a partir de quando ele toma conhecimento de quem é o autor do fato. Em relação ao menor de 18 anos, né, o direito, né, de oferecer a representação é do seu representante legal. Se ele não o exercer, completados os 18 anos, nasce, né, o direito ao ofendido de apresentar a representação, que não tem forma especial. Pode-se ir lá na delegacia e verbalmente falar para a autoridade policial, e a autoridade policial vai tomar por termo essa manifestação de vontade, né, e dar início ao inquérito policial e depois o Ministério Público à ação penal. Essa representação, ela pode ser retratada, ou seja, o ofendido pode desistir da representação, né? De que forma? Da mesma forma, né? Ele se manifesta à vontade, é tomada por termo, né? E tudo bem. Ela vai surtir efeito se realizada antes do oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, não é mais possível a retratação da representação. E aí autores perguntando, não é possível a retratação da retratação? Ou seja, ele oferece a representação, depois vai lá, se retrata, depois fala, não, pensei melhor, eu quero representar, depois, quero me retratar de novo? Pode. Enquanto não ocorrer a decadência, enquanto não ocorrer aqueles 6 meses de prazo, ele pode, sem nenhum problema, né? É possível também que a representação ocorra por curador especial, quando houver conflito de interesse, né, o interesse do ofendido com o seu representante legal, né, por exemplo, quem praticou o crime foi o próprio representante legal, então o juiz pode nomear, a pedido do Ministério Público, né, um curador especial, uma pessoa idônea que vai analisar, né, se há realmente possibilidade de oferecer a representação. Vejam que o curador especial ele não é obrigado a oferecer a representação, ele vai analisar sobre essa possibilidade. No caso de pessoa jurídica, né, se leva em consideração os seus atos constitutivos, né, o contrato social, ou o estatuto da associação, da fundação, da sociedade empresarial, né, para verificar quem é a pessoa que tem esse poder de representação. Em caso de morte do ofendido, segue a regra sucessória prevista no parágrafo 1º do artigo 24 do Código de Processo Penal, né, e que os autores dizem que ela deve ser seguida, né, da mesma forma. Então diz lá o parágrafo 1º, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge
ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem, né? Primeiro cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É claro que o código não fala, né? Mas a gente tem que fazer uma interpretação evolutiva e acrescentar aí o companheiro, né? Junto com o cônjuge, tá? No caso de morte do ofendido, né? Que nós falamos agora, o prazo para a apresentação da representação é a partir do momento da morte, né? Se já se souber quem é o autor do fato. A partir desse momento a gente já tem esse prazo, né? Naqueles casos de requisição pelo ministro da Justiça, né, crimes contra a honra do presidente da República, né, essa requisição, né, que é também uma autorização, tanto para o inquérito quanto para a ação penal, ela leva em consideração, né, as questões políticas, né? Ela é sempre fundada em motivos políticos. O prazo não é de 6 meses, nesse caso, o prazo aí é prescricional. Enquanto não ocorrer a prescrição do crime, é possível que o ministro da Justiça apresente a requisição, né? Quanto à retratação, né, nós temos duas correntes, uma entendendo que é possível, né, outra entendendo que não é possível, e a gente... Por quê? É possível porque a gente está tratando de representação, o Instituto permite, né? Outros entendem que não é possível em razão de se tratar de uma questão sui generis, né? Então não seria possível essa retratação. Ok? Grande abraço a todos.